Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Porto Belo para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click in Interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Porto Belo e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Antes de iniciar a apresentação, a companhia apresentará um vídeo sobre os resultados do trimestre. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Mauro do Valle, diretor-presidente, o Sr. Cláudio Ávila, vice-presidente de Relações com Investidores, o Sr. Edson Stringari, vice-presidente jurídico e compliance, e o Sr. Roger Nickhorn, gerente sênior de FP&A e RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mauro do Valle, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Mauro, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, nos reunirmos com investidores, com parceiros, com clientes, com todos aqueles que têm interesse na operação e nas atividades da Porto Belo. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, além da diretoria corporativa citada, também com o Roger e toda a equipe de finanças, dando suporte na apresentação. Mas gostaria de destacar, em especial, aqui ao meu lado, Cláudio Ávila,
um amigo, parceiro, colaborador da Portobello, conselheiro da empresa, vice-presidente do conselho, membro do comitê estratégico, um executivo com larga experiência na indústria e no comércio brasileiro. O Cláudio já vem, como citei há pouco, contribuindo com a empresa e, neste momento, contribui com a diretoria corporativa e estatutária, assumindo as relações com o mercado de capitais. Esse papel do Cláudio, que vem somar a toda a contribuição dele ao longo de muitos anos na Portobello, tem um motivo especial. Nós hoje já não contamos mais com a participação do Ronei Gomes. O Ronei, um amigo, um colaborador da Portobello ao longo dos últimos 2 anos como CFO, deixou a empresa agora na renovação estatutária, que é feita anualmente no mês de maio, fruto muito mais da situação privada, particular dele. O Ronei tem compromissos familiares em São Paulo, embora catarinense, aqui mesmo de Florianópolis, onde dividiu seu tempo na ponte aérea entre Santa Catarina e São Paulo, o Ronei teve que tomar uma decisão no sentido de privilegiar o lado familiar, a formação da família, e nós entendemos perfeitamente. Mas, de fato, lamentamos, porque a contribuição do Ronei, faço questão de comentar aqui com os senhores e senhoras, foi decisiva para a expansão da empresa, os resultados que nós conseguimos e na evolução da governança e nas relações com o mercado de capitais e o mercado acionário. Por isso mesmo, o Cláudio, que tem envergadura para contribuir na área, mas, fundamentalmente, fica claro a necessidade de nós buscarmos um profissional. Já estamos avançados na busca de um novo profissional, mas me sinto muito confortável aqui com a presença do Cláudio e do Dr. Edson, que é o vice-presidente da área legal e de compliance, e que ajuda na governança da companhia. Feito esses comentários iniciais, acho que a gente pode passar para a apresentação. Vou aqui conduzi-la e contarei ao longo dela com a contribuição dos colegas. Trago, como sempre, um pouco das informações de mercado de acabamento, de material de construção e de revestimento cerâmico, no período já inicial da pandemia, no segundo semestre de 2020, ao longo de todo o primeiro semestre de 2021, eu diria até o terceiro trimestre de 2021, foi bastante positivo, bastante significativo, apresentou um crescimento sólido. A partir desse momento, ao final do terceiro trimestre, com as pressões inflacionárias, o crescimento das taxas de juros, houve uma estabilização. Ali, quando a gente olha as taxas de crescimento do nosso setor, a Anfacer, ou mesmo das indústrias de material de construção, houve uma estabilidade, porque a base comparada já com 2020 já era bem elevada. Então, números de estabilidade ao final do ano passado e início desse ano ainda são positivos, porque a base era uma base muito mais aquecida. Do ponto de vista de volume, houve um recrudescimento. E eu vou explicar em que segmento houve esse recrudescimento. É importante que a gente não trabalhe só com a média para poder projetar o futuro. E aí a gente pode ir avançando, mostro um pouquinho também o varejo propriamente dito, que tem um comportamento parecido, de uma certa estabilidade no final do ano passado, ou um recrudescimento leve, comparado ao forte aquecimento que houve ao final de 2020. Estabilidade agora em 22, comparado com 21. Se nós avançarmos, não para o varejo, mas para o segmento de construtoras de novas obras, que é um segmento também bastante acompanhado pelo mercado, nós vamos observar, e aqui eu fiz questão de trazer um gráfico bem elucidativo dos últimos 5 anos, de como se comportou a construção civil no Brasil, com bastante estabilidade, onde o volume de lançamentos e de vendas se equilibrava ao longo do tempo, eu diria até de vendas um pouco maior, porque o estoque era ainda muito expressivo a partir de 2015 e 2016, e com 21 um crescimento significativo no número de lançamentos. Claro que as vendas cresceram, mas esses lançamentos foram muito expressivos. Também o início de 22 sinaliza ainda um ritmo forte de lançamentos. É claro que ainda são poucos meses de 22,
Mas o que fica claro para o nosso segmento, aí já entrando mais a fundo na realidade da Portobello, esses lançamentos ocorridos ao longo dos últimos 12, 18 meses repercutirão ainda na carteira da Portobello ao longo de 22 e 23. Então, esse é um aspecto bastante relevante, já que o ciclo de conversão do lançamento em pedidos de produtos de revestimento e de acabamento final da obra demandam normalmente de 24 a 30 meses, fato até que nós comentávamos na última conferência de apresentação de resultados. E mais interessante ainda é que quando você desdobra, e aqui não vamos aprofundar a discussão, mas quando se desdobra a análise em obras econômicas e obras de valor agregado, a gente vê que também a obra econômica cresceu, já crescia em 2020, mas a partir da segunda metade de 21 já recrudesceu, função muito de juros, inflação. As obras de valor agregado maior, que é o gráfico a seguir, ela mostra que é o segmento de atuação da Portobello, ela tem mostrado resiliência. Este, aliás, é um fator que vocês vão ver ao longo da apresentação, na medida que você segmenta o mercado e posiciona a Portobello no seu nicho de atuação, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional, veremos que há uma maior resiliência. Claro que há dificuldades, vamos comentá-las, mas há maior resiliência do mercado. Traduzindo isso no nosso resultado, nós trouxemos ali um vídeo mostrando de forma sintética o resultado da companhia, até fizemos questão de trazer o vídeo, porque o vídeo não retrata apenas a performance econômica, mas retrata um pouco da agregação de valor a longo prazo para o acionista, na medida que avalia não só a performance econômico-financeira, como eu citei, mas também os aspectos ligados a recursos humanos, à valorização dos profissionais, aos conceitos de ESG e aos investimentos de médio e longo prazo que garantirão perenidade à companhia e não simplesmente um resultado do momento, mas uma visão de médio e longo prazo de agregação de valor aos nossos acionistas. Os gráficos aí são autoexplicativos, foi um bom primeiro trimestre, ainda mantendo um bom ritmo de crescimento, repercutindo em rentabilidade, lucro e redução do endividamento. Vamos detalhando isso um pouquinho para frente. Podemos continuar aqui um pouquinho a comparação com a nossa última videoconferência, onde analisarmos as nossas perspectivas para o primeiro trimestre e agora a entrega, digamos assim, vencido esse primeiro período. Em linhas gerais, tivemos sucesso no atendimento das nossas expectativas e do nosso planejamento estratégico operacional, atendendo às demandas. Tivemos mais dificuldades nos ciclos de conversão de caixa, que vamos comentar um pouquinho para frente. A nossa ideia não era ter esse aumento, foi um pouquinho acima do planejado, mas vou mostrar as ações de ajuste projetadas ao longo do ano. Podendo avançar, já falamos na receita, falamos no avanço do lucro bruto e da margem, foram bastante expressivos, podemos também avançar mais um pouco. Aqui começamos a decompor o resultado, explicar um pouco melhor o que eu citava nos momentos anteriores, quando falávamos dos nichos, nas áreas de atuação da Portobello, não como uma unidade, apenas como segmento de mercado. Lembrando que nós somos 4 unidades de negócio, a Portobello, a empresa original que atua no mercado de multimarcas, que atua na venda a construtoras, na exportação em maneira geral, a Portobello Shop, que é o nosso braço de varejo, a Pointer, que é a nossa unidade que atende o mercado mais democrático, focada no Nordeste do Brasil, e, finalmente, a Portobello América, que é o nosso novo braço da internacionalização. Vamos falar um pouquinho mais. E vejo ali o crescimento, onde as novas atividades da companhia, Varejo, Portobello Shop e Portobello América, representaram a maior taxa de crescimento, e não por acaso, porque para lá foram direcionados investimentos e por lá, digamos assim, pode-se considerar um mercado mais resiliente. Destaco em dólares o crescimento da exportação, está citado ali em rodapé, um crescimento acima de 50%, que fez com que o mercado internacional já represente para Portobello, isso é muito importante em tempos de instabilidade, de segurança e distribuição de risco, em torno de 25% do nosso faturamento. E, há um ano atrás, estávamos com números próximos a 20%. Isso é um ponto relevante.
Aqui mostra um pouquinho os drivers de crescimento. Víamos nos slides anteriores que o crescimento físico da produção e da comercialização brasileira não cresceu, até recrudesceu. No nosso caso também, no ano passado tínhamos alguns estoques, ainda tínhamos algumas áreas, como o Nordeste, com uma maior capacidade de distribuição, então nosso volume não cresceu, até decresceu nesse período, mas fomos mais seletivos, mudamos o mix, atuamos mais na exportação, alavancamos as vendas em dólares e elevamos a participação de produtos de maior valor agregado, que fez com que a gente eliminasse essa perda física e acrescentasse 25 pontos na nossa receita monetária. O câmbio foi praticamente neutro nesse período, não afetou nem para cima nem para baixo, digamos assim. Já falamos um pouco das unidades de negócio, a importância, o crescimento de cada uma, também o crescimento que tivemos nos nossos principais negócios, Porto Belo Shop e Porto Belo, em termos de ganhos de margem. Isso não ocorreu no Nordeste, novamente entra na questão de nichos. O Nordeste, onde a Porto Belo, através da sua unidade Pointer, atua num segmento menos resiliente ao contingente de elevação inflacionária, contingenciamento por juros maiores, limitações no financiamento de operações, então o mercado acaba sentindo um pouco e perdemos um pouco de rentabilidade. Ainda continuará sendo uma unidade bastante lucrativa, mas, sem dúvida, sofre mais com essa questão da resiliência de mercado. Nos Estados Unidos, é muito mais um efeito que tivemos de frete, foi muito significativo. Todos os senhoras e senhores acompanham o desajuste na cadeia de supply internacional, que tem afetado sobremaneira os fretes, como muitas vezes o nosso produto é vendido landed, ou seja, vendido pressuposto no mercado americano, o efeito de frete acabou afetando um pouco a nossa operação lá, que vem sendo gradativamente resolvida pela maior participação de produtos locais. Porto Belo faz outsourcing de produção local, enquanto constrói a nova fábrica. E a partir de 2023, próximo ano, esse efeito de frete e desajustes na cadeia de supply não mais afetará a operação Porto Belo América. Tem aqui um pouquinho também dos drivers, já comentamos um pouco do efeito que tínhamos falado em receita, a mesma coisa ocorre na margem, eu acho que aí está autoexplicado, compensamos os custos com ganhos de preço e mix. Essa gestão de preços, mix e canais onde a empresa atua, sem dúvida, exige uma eficiência, uma inteligência operacional importante, porque cada vez é menos relevante ou menos viável um repasse de preço com a pressão inflacionária. Então, você tem que otimizar a sua operação, conseguir alguns ganhos, minimizar os impactos inflacionários e trabalhar no mix de canais e produtos. O vídeo que mostramos no início reforçava um pouco isso. Novos lançamentos, posicionamento de marca, marketing, internacionalização ajudam nesse contexto. Despesas, sempre um fator de monitoramento, acompanhamento. No quarto trimestre do ano passado, fechamos o ano com um pouco mais de despesas, de ajuste, de estrutura e tudo mais. Voltamos, e é uma boa notícia, no primeiro trimestre a níveis de despesa em relação à receita equivalentes ao que tínhamos no ano passado, então, um dado positivo. Entendemos que vamos manter controle sobre o nível de despesa, mesmo com as taxas de crescimento da companhia. É um fator sempre de atenção de você fazer um trade-off, um bom balanço de receitas e despesas para não perder a mão nesse tema. EBITDA foi o ponto mais significativo de evolução, naturalmente, na medida que você mantém a estabilidade de despesa e ganha margem com o crescimento de receita, o resultado foi positivo no EBITDA ajustado e recorrente. O lucro líquido é um ponto de atenção, porque o lucro líquido recrudesceu, apesar do crescimento de receita, reduziu porque nós tivemos uma despesa financeira maior. Não fruto de um crescimento da dívida, mostraremos a seguir, o Roger me ajudará nisso, mas fundamentalmente do crescimento das taxas de juros, Selic,
e da própria variação cambial, como a Portugal tem créditos a mais, tem mais a receber do que a pagar, e tem ativos maiores, então a desvalorização cambial acaba afetando sempre. E houve, em relação a dezembro para março, nesse trimestre, houve uma valorização do real, e isso acabou afetando. Em abril já é um pouco diferente, e tal, depende um pouco de estabilização do câmbio e a paridade com o real. O mais relevante, eu fiz questão de mostrar o efeito financeiro puro de taxa de juros. Capital de giro é um ponto de atenção nosso, temos evoluído muito bem na questão da carteira de recebíveis, na gestão de clientes, na gestão de canais, mas o primeiro semestre teve um aumento de estoques, notadamente no Nordeste, como eu citei há pouco. E entendemos que isso é pontual e vamos ajustar. O plano de atuação da companhia é que esse crescimento no ciclo de conversão de caixa para 42 dias ainda é um ciclo positivo e relativamente confortável quando comparável com outros, com benchmarks e referências de mercado, onde nós atuamos, é de fato um ponto de atenção da gestão da companhia para que se evolua ao longo do ano. Já havia citado isso no início da apresentação. Roger, me ajuda aqui um pouquinho, comenta um pouquinho a evolução de caixa, de CAPEX, por favor, e aí nós vamos dividindo aqui. Tá bom, fechado, vamos lá. Aqui a gente tem uma evolução do nosso fluxo de caixa nos últimos 12 meses. Então, a companhia fez investimentos em capital de giro, em financiamento, em investimentos também. Ela tem aumentado o nosso nível de investimento, como a gente vai ver no slide seguinte. Assim como no período também um grande valor em dividendos e recompra de ações. Né? Foram realizados alguns programas de recompra no ano passado. Mas o ponto importante aqui é mencionar que a geração de caixa da companhia foi capaz de financiar todo esse investimento que foi realizado aí no período. É importante destacar esse investimento em recompra, que agregou valor aos nossos acionistas, e a própria política de dividendos que vem sendo mantendo ao longo dos últimos anos de 50% do lucro líquido. Perfeito. Seguindo na linha dos investimentos, a gente vê aqui o grande crescimento que a gente teve no investimento na comparação com o ano passado, foram 46 milhões e meio de reais, sendo grande parte desse valor em investimentos na Portobello América. É importante mencionar aqui também que esse valor ele não considera o valor que foi reembolsado para nós pela Oak Street, que é o nosso parceiro que vai construir o BTS lá nos Estados Unidos, no valor de 11,8 milhões de dólares ou 55 milhões de reais, né, já que esse reembolso considerou não só o investimento trimestre, mas todo o investimento que foi realizado lá na Portobello América desde o início. Né? Ou seja, nós antecipamos investimentos enquanto contratamos o BTS. Exatamente. Seguindo aqui, comentando da dívida líquida e alavancagem. Então, do período, nosso EBITDA ajustado e recorrente apresentou um crescimento muito grande, como a gente pôde ver no vídeo, no começo. E esse grande crescimento, aliado a uma disciplina na gestão de caixa da companhia, fizeram com que o nosso nível de alavancagem fechasse em 1,3 vezes, né? Uma queda de 0,7 vezes, uma grande queda em relação aí ao perfil do primeiro trimestre. Aqui no meio do slide, nós temos a evolução da dívida. E aqui nós tivemos um processo, ano passado, de alongamento da dívida, então uma melhora do perfil, com isso do ratio atingindo 4,4 anos, e é um custo médio atualmente aí de 11,3%. E graças, né, a essa melhora do perfil da dívida, a Fitch Ratings, já há alguns meses atrás, elevou o nosso rating para A-. Comentando mercado de capitais, a gente começa apresentando aqui o perfil da nossa base acionária. A gente tem um pouco mais de 60% da base na mão hoje dos controladores, né, detida pelos controladores, e um free float aí um pouco abaixo de 40%. Aqui na direita vocês podem verificar como está dividido, né, esse nosso free float entre os perfis de investidores que a gente tem na base. Comentar também, né, um pagamento adicional de dividendo que a gente teve aí em abril de 3,5 milhões, ainda relativo aos resultados de 2021.
Em 2021, teve um total de 102 milhões de reais pagos em dividendo, um valor bastante relevante. E uma variação aí nos 12 meses, em torno de 10% acima aí do Ibovespa. Bom, eu acho que vale a pena a gente, numa reunião como essa, dar um pouco de guidance, de orientação, de visão de como nós estamos enxergando o ano de 22. Decorrido o primeiro trimestre, o mês de abril, nós temos uma expectativa positiva para o mercado premium, no sentido assim de ser mais resiliente, não no sentido assim de subestimar os riscos provenientes do que temos citado ao longo da apresentação. Uma inflação ainda bastante significativa, notadamente no nosso caso, onde o gás tem uma representatividade grande e ainda passa por turbulência em termos de perspectiva, seja no preço internacional, petróleo, Brent e a própria moeda, dólar. Então, esses fatores são fatores de atenção no nosso negócio. Felizmente, a forma de distribuição das nossas vendas, a atuação no mercado internacional e no mercado mais premium da construção e do varejo, nos permite ter uma perspectiva de maior resiliência, sem abdicar dos cuidados com a situação do nosso país, as perspectivas, as indefinições naturais que ainda existem, inclusive no cenário político. Estimamos para o segundo trimestre, que, digamos assim, está mais próximo da nossa realidade, e até em função do resultado de abril, alguma coisa como manter um pace de crescimento ao redor de 20% e manutenção dos principais rates de atuação da companhia, de margem, etc., sobre essa ótica de curto prazo. Evidentemente, vai haver muita atenção a todo esse comportamento, seja do mercado internacional, seja dos preços das principais commodities, como o gás, e também a gestão de despesas internas, para que a gente mantenha esses níveis de margem que alcançamos ao longo dos últimos meses. Com isso, o CAPEX, aliás, o EBITDA também deve se manter coerente com essas taxas anteriormente comentadas. O plano de investimento da companhia não está sendo nem ampliado, nem reduzido, é o mesmo plano que apresentamos ao final do ano passado, priorizando os Estados Unidos, o varejo, mas também com melhorias operacionais nas nossas unidades fabris, então há uma boa distribuição, e a gestão financeira conservadora, cuidadosa, para que nos mantenhamos, como vemos mantendo, em níveis de alavancagem abaixo dos padrões ou dos tetos estabelecidos pelo Conselho de Administração da companhia. Finalmente, eu acho que vale fechar, e aí me faço valer dos meus colegas aqui, se quiserem acrescentar, e depois da parte de perguntas, e já indo para a parte final, detalhamos aqui um pouquinho mais os projetos estratégicos citados antes, seja na internacionalização, a construção da unidade americana no estado de Tennessee, aqui algumas fotos mais recentes, já com toda a base de equipamentos instalada, começando naquela foto à direita um pouquinho da cobertura, é um processo rápido e que mantém o nosso plano de operação a partir do primeiro trimestre de 23. Porto Belo Shopping também, ponto relevante aqui comentar, que a Porto Belo mantém o número de lojas, não há grande diferença ao longo dos meses nas apresentações, quanto ao número de lojas, ao redor de 140 lojas, a modificação que ocorre é muito mais na atualização, na modernização, na digitalização e na própria ampliação da área de showroom das lojas. Então, muitas dessas lojas, aí vocês estão vendo algumas fotos, como a de Novo Hamburgo, são lojas que já existiam, já compunham a quantidade da companhia, mas que mudaram para áreas melhores, áreas maiores, condizentes com posicionamento de marca, perfil de produto, etc. E isso está permitindo esse crescimento das vendas acima da média da companhia na expansão de lojas, 38% ou 34% em mesmas lojas. Isso também se reflete no número de lojas próprias, um número menor, mas são lojas via de regra maiores, lojas via de regra localizadas em pontos estratégicos, referências para o mercado, flagships, em alguns casos, como a loja da Gabriel Monteiro da Silva, uma referência que foi incorporada ao longo do primeiro trimestre. Então, são lojas que contribuem e fazem com que a performance da rede, as mesmas lojas,
em operação própria tem uma performance igual ou um pouco superior às lojas franqueadas. O objetivo não é desequilibrar a proporção entre uma e outra como performance, mas esse equilíbrio mostra a solidez do management que está operando as lojas próprias ao lado de franqueados que têm experiência, que têm uma operação de olho de dono no dia a dia da operação. Também é importante a gente manter esse equilíbrio entre franquias e lojas próprias, cada uma desempenhando um papel relevante para o crescimento do braço de varejo da companhia. E, finalmente, não menos importante, mas que eu finalizo, é a evolução na experiência digital. Então, seja ela uma experiência muito mais omnichannel do que de marketplace ou do e-commerce, o suporte digital para os nossos clientes que têm uma jornada de semanas, às vezes. O processo de compra do revestimento, o projeto da sua residência, a solução da sua residência, por via de regra, passa por estúdio, por anteprojeto, por construção, por entrega e por instalação. Então, todo esse processo, essa jornada do cliente, exige um acompanhamento pormenorizado, identificando todas as deficiências, fazendo um rastreamento de todas as operações e, fundamentalmente, acompanhando em tempo real o grau de satisfação dos nossos clientes. Isso é fundamental quando a empresa se pretende a ser mais varejo. Bom, senhoras e senhores, esse, em 30 minutos, é um relato sintético da nossa performance ao longo do primeiro semestre. Vamos abrir para perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Por favor, sinta-se à vontade, não só eu, mas o Cláudio Ávila e o Dr. Edson podem também ajudar a responder temas. E eu acho que fica clara uma mensagem positiva de otimismo, de crescimento, mas com consciência, com pragmatismo das dificuldades que ainda teremos no mercado ao longo de todo esse ano. Muito obrigado por enquanto. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito, no menu Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Tiago Cascali de Lima. Ele inicialmente parabeniza. Olá, pessoal, parabéns pelos ótimos resultados. Gostaria de fazer 2 perguntas. Por favor, vocês acham que o mercado consegue absorver novos reajustes para manter a margem bruta ao longo do ano próximo ao longo do ano próximo ao que foi alcançado no primeiro tri? E a segunda pergunta, ainda sobre a manutenção de margens, acham possível continuar com controle rígido de custos mesmo com a inflação em patamares elevados? Ótima pergunta, Tiago. Sem dúvida, a premissa de repasse para preços à pressão inflacionária deve ser a última variável a ser considerada. Não é. Nós assumimos que o mercado vai, embora resiliente, nosso segmento terá mais dificuldades. Como compensar isso? Gestão de custos, sem dúvida, é o seu segundo questionamento. Pressão inflacionária que minimiza esse ganho, sem dúvida também. Mas o fator inovação, o CAPEX que vem sendo investido na adequação fabril, a atuação em diferentes canais, a ampliação do mercado internacional, é que criamos nós que pode mitigar acima de qualquer repasse inflacionário. É evidente que a empresa terá que fazer os ajustes dentro das suas limitações, mas acompanhando a realidade do mercado. Isso é indispensável. Então, gosto muito dessa pergunta, porque esse é, digamos assim, o desafio do management da companhia. Assumir que repasse de preço não é a primeira premissa, não é a primeira opção, é a última. Aquelas que eu coloquei de inovação, de produto, de mix de canais, participação internacional, mais varejo e otimização via CAPEX e via produtividade operacional para minimizar custo, está na frente dessa variável. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão, se elas forem por áudio, ou por escrito, utilizando o botão Q&A. Aguardem enquanto coletamos mais
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Herrera. Parabéns pelos resultados. Com essa redução na demanda por Pointer, vocês conseguem transferir parte da produção da Portobello para a fábrica da Pointer, visando aumentar a produção dos produtos de maior valor agregado? Ótima pergunta também. Evidentemente que há sempre a possibilidade de um outsourcing interno. Essa é uma variável, mas ainda queremos crer que a nossa atuação naquela unidade lá, até pelo custo logístico, ela é uma atuação muito mais regional. O que nós temos é canais de distribuição no Nordeste com outras marcas e a própria rede de lojas que tende a crescer a participação de produtos como a Pointer. A Pointer, embora um produto mais econômico, que nós intitulamos de design democrático, tem uma coleção e uma linha de produtos adequada digamos assim, à imagem, ao posicionamento da Portobello Shop. Então, sem dúvida, ali é um ponto de crescimento. Mas eu diria que também a exportação, a maior venda no mercado de engenharia são válvulas, eu não diria de escape, mas de crescimento das vendas na Pointer. A Pointer é um desafio, estamos todos cientes disso. Não é algo que se faz um turnaround assim, de volume tão rapidamente, dentro de uma visão conservadora do mercado. Então, mas, sem dúvida, são essas variáveis que a gente tem trabalhado. Uma delas é essa do outsourcing interno. Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Sgarb. Considerando que a tendência é o aumento de ativos e crédito no exterior, a fim de evitar que o lucro seja impactado por variações cambiais não caixa, a companhia considera a possibilidade de captar endividamento em dólar em valor equivalente ou realizar hedge de forma a anular essa variação e proteger o resultado? Boa pergunta também. Nós mostramos lá que o nosso endividamento em dólar é pequeno. Nós, de fato, fazemos o hedge muito mais na ponta de venda, mas, sem dúvida, essa é uma variável que está sendo estudada. À medida que a empresa em si internacionaliza e tem uma maior participação da distribuição nos Estados Unidos, o próprio contrato, o VTS, é um contrato que caminha nessa direção. Ele é um financiamento em dólar. Então, ele tende a equilibrar essa tendência natural na medida que se evolui na internacionalização da companhia. Isso é inegável, vai ocorrer isso. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão, se ela for por áudio, ou digitá-la no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tito Ávila. Olá, parabéns pelos resultados. Quais perspectivas da empresa a médio prazo sobre os efeitos da abertura do mercado do gás natural? Já existem conversas com potenciais novos fornecedores de gás natural? Bom, eu tenho aqui um colega, o Cláudio, que foi presidente da Eletrobras, que conhece bastante o segmento, nos assessora em vários temas correlatos. Acho que ninguém melhor do que ele, com cátedra, para falar um pouquinho de um cenário que, claro, é turbulento. Mas, por favor, Cláudio, nos ajude aí. Boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos vivendo um momento, nesta área especificamente, por todas as circunstâncias de caráter local no Brasil e mundial, bastante agitados. O mercado de gás brasileiro vem há algum tempo desenvolvendo uma variante no sentido de se buscar alternativas de importar gás diretamente para não depender deste monopólio hoje ainda de caráter centralizado na Petrobras. Nós estamos buscar alternativas de propostas de atores internacionais para utilização dos recursos existentes de infraestrutura no Brasil, dos gasodutos e das próprias usinas de regasificação, com o GLP. Hoje nós temos em Santa Catarina uma alternativa a ficar concluída agora no final deste ano, o que daria para as empresas catarinenses, especialmente para nós que somos grandes tomadores desta molécula, uma alternativa de disputar o mercado em condições mais adequadas. De qualquer forma, nós ainda acreditamos que essa desregulamentação da matéria central, em termos de oportunidade única de Petrobras, que ela venha a ser concluída em breve
e a Associação Nacional dos Produtores de Cerâmica está trabalhando em conjunto para permitir que a gente dê contribuições na busca desta solução. Médio prazo, portanto, um cenário um pouco Médio mais prazo, positivo. um pouco mais positivo. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Espada, da Suma Uma Capital. Boa tarde. Parabéns por mais um trimestre muito forte. Existe algum patamar de alavancagem perseguido pela empresa? Entendo que 2,5 vezes seja o máximo, mas gostaria de entender se há algum intervalo ideal em que a companhia procura se situar. É desafiador esse estabelecimento. Isso é um tema de ordem estratégica, e, acima de tudo, definição do próprio Conselho de Administração. É objeto até de debate. Evidentemente que o balanceamento, esse estabelecimento, o número mágico, do mínimo, digamos assim, para que haja um endividamento saudável, coerente com o crescimento da companhia, pode ser ajustado ao longo do tempo à medida que você amplie as possibilidades ou a necessidade de crescimento da companhia. Hoje observamos que esse limite máximo de 2,5 é um limite adequado para o nosso plano de investimento ao longo deste e do próximo ano. Efetivamente, temos conseguido alguns resultados acima da nossa expectativa, fez com que essa taxa caísse para 1,3, 1,5, é o que tem gerado aí nos últimos meses, mas não temos hoje esse patamar ideal pré-estabelecido. É um ajuste fino, na medida que a gente enxergue o contexto internacional, enxergue o custo da dívida, do próprio OC da companhia, na medida que ela evolua mais no mercado americano, o custo desse endividamento é menor, então permite taxas de, digamos assim, de alavancagem diferentes. É um ajuste fino que tem que ser estabelecido pelo Conselho ao longo de cada período. Acho que esse é o máximo que eu consigo ilustrar para você em relação ao tema. E, Mauro, você me permite contribuir nesse tema também? O índice de 2,5, ele é um índice fixado pelo Conselho de Administração da companhia. Nosso índice negociado com os bancos, os covenants bancários, é de 3,5 vezes. Ou seja, a gente já trabalha sempre com um índice inferior ao índice contratado com os bancos. Então, o nosso 2,5 já tem ali um bom espaço para crescimento e endividamento adicional, se necessário, e aprovado pelo nosso Conselho. O Alexandre Espada mandou mais uma pergunta. Ainda há espaço para aumentar a participação de lastras e ou outros grandes formatos na produção total da companhia? Também gostaria de saber se é possível direcionar parte da produção da Pointer para exportações, caso o setor imobiliário de menor renda siga enfraquecendo. Obrigado. Sim, Alexandre, é verdade. Vou começar pela última, que é a Pointer. A Pointer tem a possibilidade de crescimento, ela tem uma limitação logística, que o porto de distribuição desse produto para o mercado internacional em Recife, em Suape, então tem um custo operacional para colocar no navio, que às vezes limita um pouco a atuação, por isso nós não somos mais agressivos. O que minimiza isso é um mix de produto e o investimento que tem sido feito lá em Capex, inclusive esse ano, para permitir produtos de maior valor agregado, formatos maiores, e com isso o custo logístico represente menos na composição do custo final, do preço final do produto. Indo para o primeiro ponto da Lastra, esse é um projeto novo do mercado internacional, não só um desafio da Porto Belo e não só um espaço de crescimento expressivo da Porto Belo, como também de boa parte das empresas que entraram por esse segmento. Ou seja, a Lastra, mais do que um revestimento, e não só um revestimento, é uma opção para revestimento plano para mobiliário, né? Esse é um segmento que ainda está desabrochando no Brasil, nós atuamos nele através da nossa rede de oficinas que elaboram produtos complementares, mesas, bancadas de banheiro, cozinhas. Então, é um segmento novo, lá tem um espaço grande ainda de crescimento. E, naturalmente, o próprio desenvolvimento de sistemas de assentamento, de distribuição e até de içamento dos produtos vão gradativamente democratizando o acesso ao consumidor para usar também em outros ambientes. Então, o potencial é grande, Alexandre. Estamos na fase inicial ainda com as lastras, no Brasil e no mundo. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ricardo Vicente. Os produtos do segmento Premium no mercado interno continuará sendo o foco de energia da companhia?
há espaço para crescimento? O mercado de engenharia já virou o target para esse tipo de produto? Vamos lá, continua sendo o foco da companhia, a aposta em grandes formatos, a aposta em produtos de maior valor agregado, é o DNA da companhia, onde ela se potencializa como produção, como competitividade fabril e, naturalmente, como distribuição. Mantém-se esse posicionamento. A segunda parte, a questão que envolve a segunda parte, a engenharia, se ela também despertou para esse segmento. Bem lembrado. Sim, na medida que aqueles gráficos que eu mostrei no início, que mostra assim uma maior participação de produtos, ou produtos aí entendido como imóveis, de maior valor agregado, esses imóveis, como diferenciação, estão agregando peças em formatos maiores, acabamentos personalizados. Isso ajuda bastante a agregação de valor para o consumidor final e para quem faz a instalação. Evidentemente, é um mercado mais competitivo, não é como o varejo, a reforma tradicional, mas ele, 1 ou 2 passos atrás, caminha na mesma direção do varejo premium. De fato, você tem razão, é nessa linha que segue o mercado. Lembrando que para fazer perguntas, por áudio, pressione o botão levantar a mão e por escrito, utilize o menu Q&A. Aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tito Ávila novamente. Como analisam e trabalham para mitigar os riscos de uma potencial crise financeira e econômica nos Estados Unidos, coincidindo com a entrada da fábrica da Porto Belo no mercado americano? Aquela unidade, ela tem competitividade. Hoje é interessante citar isso, Tito, a sua pergunta é boa, no sentido que mostra que hoje a produção local, a produção doméstica americana, seja em função da questão da matéria-prima, dos custos logísticos ou mesmo dos custos energéticos, vem se tornando bastante competitiva. Hoje é possível imaginar exportar produtos a partir do mercado americano, que seria uma outra oportunidade de negócio. Não é o foco, não é o projeto, nem é a nossa visão, mas só para estressar as possibilidades de atuação num contexto com maior retração. Um outro fator que minimiza esse aspecto de uma retração local é o fato de que você tem hoje apenas 30% de produção doméstica para a demanda americana. 70% do consumo americano provém de países como o Brasil, México e, fundamentalmente, Europa, já que China e Índia hoje têm muita dificuldade de entrar no mercado americano, até pela questão logística. Então, numa dificuldade de mercado, você teria ainda um bom buffer, digamos assim, não que não seja desafiador, mas que amplia um pouco a competitividade e as oportunidades da produção local doméstica. Não só da Porto Belo, mas dos demais fabricantes, naturalmente. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão, ou para realizá-las por escrito, envie no menu Q&A. Aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Mais uma vez, para realizar perguntas, pressione o botão levantar a mão, ou se quiser realizá-las por escrito, utilize o menu Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mauro do Valle para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Mauro, pode prosseguir. Bem, agradecendo em nome do Cláudio, do Edson e de toda a equipe de 4.000 profissionais da Porto Belo, agradeço a atenção de todos e continuamos à disposição, tentando, dentro do possível, que a nossa gestão de relações com investidores se mantenha ativa, ampliando a governança, a transparência dos dados da companhia. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Boa tarde, bom fim de semana. A videoconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.